Gente, desculpa que atrasou um pouquinho. É um prazer a gente estar dando continuidade aos nossos encontros na segunda-feira. A gente teve aí feriado no meio e hoje a gente vai ter um tema muito bacana. A gente está aqui com a Jordane, que é uma colega de trabalho muito dedicada, né, que está estudando bastante, a gente está sempre cutucando, e ela cutucando a gente para a gente estar aprendendo cada vez mais sobre o cuidado das crianças com condição crônica complexa, e a físio, que está sempre envolvida, não só no crônico, mas no cuidado paliativo pediátrico. Muito obrigada, tá, Jordane? A palavra é sua. Opa, obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é a fadiga, né, que é um dos sintomas mais comuns dos pacientes em cuidados paliativos, mas também é um dos sintomas mais ignorados, né? E aí a gente vai de encontro justamente com a definição da Organização Mundial de Saúde de cuidados paliativos, que é o cuidado ativo e total, né, prestado ao paciente cuja doença não responde mais ao tratamento curativo. E aí eu gosto muito de frisar esse ativo e total, porque a gente não vai apenas tratar a doença, já que a doença não tem mais, né, esse tratamento curativo disponível, não existe mais essa opção de tratamento curativo. Então, quando a gente pega o cuidado paliativo, a gente começa a tratar o global, né, a gente começa a tratar o paciente como um todo, não apenas a doença. E aí, como principal objetivo dos cuidados paliativos é o controle da dor e de outros sintomas, né? Os problemas psicológicos, sociais, espirituais. E os sintomas, como a fadiga, ele entra muito dentro disso, né? Só que, como eu falei, é um dos sintomas que a gente mais ignora, né? Quantas pessoas aqui, quantos profissionais de saúde investiga a fadiga no seu paciente em cuidado paliativo, né? É um número muito baixo. Eu acho que ninguém aqui tem como uma rotina investigar se o paciente está com fadiga ou não, né? E aí, como é que a gente vai alcançar essa qualidade de vida do paciente se o paciente está com fadiga e a gente não está pesquisando sobre isso, né? Um paciente que ele tem inúmeros outros sintomas, né? Inúmeras outras sintomatologias, né? Ele está com sangramento, ele está com problemas gastrointestinais, ele está sentindo dor. A última coisa que ele vai falar é sobre fadiga. Só que, na verdade, a fadiga às vezes vai causar esses sintomas, como a gente vai ver daqui para frente, tá? E aqui é a definição da fadiga em cuidados paliativos. Vale ressaltar que a fadiga ela existe em outras vertentes também, tá certo? A gente tem a fadiga relacionada à atividade física, a gente tem a fadiga relacionada ao trabalho, né, que é a burnout, tem outras fadigas também relacionadas a outras situações, certo? Mas em cuidados paliativos, a fadiga ela se caracteriza por uma sensação subjetiva, certo? Persistente e desproporcional. É um paciente que vai se sentir muito cansado, é um paciente que vai apresentar uma exaustão imensa que não está proporcional ao quadro clínico desse paciente, tá? E aí a exaustão, ela pode ser física, ela pode ser emocional e ela pode ser cognitiva também. E essa exaustão, né, essa sensação de fadiga, ela vai interferir nas atividades da vida diária. Ela vai interferir em atividades simples, como de ir ao banheiro. Um paciente que está apresentando uma fadiga extrema, ele não vai conseguir ir ao banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas. E aí é um paciente que vai começar a necessitar usar uma fralda, por exemplo, né? E um paciente que usa fralda, isso vai atrapalhar na qualidade de vida dele, tanto na parte emocional como até na parte física, tá? Um paciente que não vai conseguir se alimentar porque ele não vai ter força para colocar a colher na boca ou para levar um copo de água até a boca. E aí é um paciente que vai precisar de uma sonda, certo? E aí a gente vai ver que essa fadiga ela vai começar a causar problemas funcionais nesse paciente. E a gente acaba ignorando a fadiga lá no início e a gente vai começar a colher esses frutos depois, pacientes que vão precisar de maior cuidado, tanto dos cuidadores, né, familiares, como dos cuidadores profissionais, e é um paciente que vai ter uma qualidade de vida mais reduzida. A prevalência, de acordo com os estudos, né, que eu estava pesquisando, a prevalência da sensação de fadiga, ela é relatada por 57 a 90% dos pacientes em cuidados paliativos.
É um valor muito alto. E eu ainda acho que é um valor subnotificado, porque, como eu disse, a gente raramente está investigando fadiga no paciente. E se o paciente ele não referir essa fadiga, a gente acaba não pesquisando sobre ela. E aí a gente tem dois tipos de classificação da fadiga. O primeiro tipo de classificação é se ela é aguda ou se ela é crônica. A aguda é aquela sensação de fadiga que, quando a gente entra em repouso, ela passa. Por exemplo, o paciente foi fazer fisioterapia, teve a fadiga, mas depois que terminou de fazer a fisioterapia, essa fadiga passa. Um pouco tempo ela vai passar, certo? E temos a crônica, que é aquela fadiga que, mesmo no repouso, o paciente ainda vai estar referindo essa sensação. Que é aquele paciente que vai ficar cansado de sair da cama, né, mudar de decúbito, sair da cama para ir para uma cadeira, para ficar sentado. E ele vai ficar cansado só de ficar sentado, certo? Ele vai estar em repouso, sentado, mas mesmo assim ele ainda vai estar referindo fadiga. E aqui eu estou falando muito na parte física, mas nós temos também outras dimensões. Por exemplo, um paciente que ele está em cuidado paliativo, já em cuidados de fim de vida, ele é um paciente que ele não vai querer socializar com pessoas que estão bem ativas, porque ele estar com aquele grupo de pessoas que estão ativas e pensando em outras coisas da vida, às vezes pode causar uma exaustão muito grande nele. E aí, se ele tiver com uma fadiga aguda, no momento que ele se afasta dessas pessoas, essa sensação de exaustão passa. Mas se ele já tiver com essa exaustão crônica, ele não vai se sentir bem, mesmo longe dessas pessoas. Ele vai acabar desenvolvendo uma depressão, por exemplo. Tá? E aí a gente tem essa segunda classificação, que é a classificação primária ou secundária. A primária é quando a fadiga está diretamente relacionada à patologia. Por exemplo, um paciente que é cardiopata, que tem um débito cardíaco muito baixo, ele vai desenvolver fadiga aos pequenos esforços. E aí é uma fadiga primária, porque está diretamente relacionada à patologia. Já uma fadiga secundária, ela vai estar relacionada a comorbidades pré-existentes, ao próprio tratamento, né? Se a gente for falar sobre o tratamento de pacientes oncológicos, é um tratamento que ele é muito, como eu posso dizer, ele suga muito do paciente, né? Ele é muito forte, né? E aí ele vai acabar gerando essa fadiga pelo próprio tratamento. O paciente, ele sai de uma sessão de quimioterapia exaurido, exausto, né? Muito cansado, por causa do tratamento, né? Então, a gente tem essa classificação também relacionada à doença, certo? E aqui a gente vai falar sobre as dimensões da fadiga, que é isso que é bem importante. Por quê? Porque geralmente a gente foca só na dimensão física, que é a dimensão que está relacionada à fadiga que a gente conhece, que geralmente a gente está mais envolvida, né? Que é uma sensação de diminuição da energia e da necessidade de descanso. É um paciente que ele vai se sentir sem energia para fazer suas atividades de vida diária e que ele precisa descansar mais tempo, né? Está relacionado à resposta muscular, né? O paciente não conseguir fazer uma atividade porque ele não vai ter força para isso. É aquela sensação de fraqueza, certo? E aí, no começo, é uma sensação realmente mais aguda, mas que, se não for tratada ali logo no início, ela vai evoluir para uma situação crônica que vai começar a trazer problemas mioarticulares. A gente vai ter pacientes que vão começar a atrofiar a musculatura. Vai trazer problemas articulares, né? Vão começar a ter bloqueios da articulação, vai começar a ter deformidades, principalmente na coluna. São pacientes que vão começar a desenvolver uma escoliose. Nós vamos ter pacientes que não vão conseguir mais se levantar do leito, e aí acaba que vai começar a causar lesões por pressão, certo? São pacientes que não vão conseguir se alimentar direito, porque não vão conseguir se alimentar sozinhos, então a gente vai começar a ter pacientes que vão começar a desenvolver uma perda de peso, tanto pela questão da massa muscular que diminui, mas como também pela questão da alimentação dele, que ele não está se alimentando da maneira correta, né? E aí, essa dimensão física, que é a primeira que aparece, que é a primeira que a gente vai pesquisar, pode trazer as outras dimensões, certo? Associadas, né?
A segunda dimensão é a cognitiva, que é um paciente que ele não vai mais conseguir se concentrar, né? Um paciente que ele vai pegar um livro, ele não vai conseguir ler nem 2 páginas direito, porque ele não vai conseguir entender o que está ali escrito. É um paciente que você está conversando com ele e ele vai não vai ter atenção no que você está falando. É um paciente que não vai conseguir entender o que você está dizendo. É um paciente que vai esquecer de coisas simples. Ele vai acabar sendo um paciente muito repetitivo, tá? Porque ele não vai conseguir lembrar que ele já falou sobre aquilo. Então, quando você começar a perceber que um paciente seu está muito repetitivo, um paciente que não está conseguindo se concentrar direito, um paciente que não está conseguindo entender o que você está falando, mas que antes ele conseguia fazer tudo isso, a gente já é um sinal de que a gente tem que avaliar a fadiga cognitiva desse paciente. Pacientes que estão em cuidados paliativos, eles têm uma sobrecarga, né, emocional muito grande, então isso acaba afetando o cognitivo desses pacientes e a gente não presta atenção nisso. E nós temos também a dimensão afetiva, que é a de motivação, de interesse. Vou fazer fisioterapia para melhorar, vou fazer uma atividade física, sabe? Ele começa a perder interesse em atividades que eram prazerosas para ele. Um paciente que gostava de jogar videogame, acaba não querendo mais jogar videogame. Um paciente que gostava de jogar futebol, acaba perdendo o interesse em jogar futebol. E essa dimensão da fadiga afetiva, ela está muito relacionada com a parte mesmo psicológica do paciente. É um paciente que tem uma maior probabilidade de desenvolver uma depressão, uma ansiedade, né, problemas realmente psicológicos. E todas essas dimensões, elas estão relacionadas. Se você começa a ter uma dimensão física que vai diminuindo o seu status funcional, você começa a desenvolver também uma dimensão afetiva. Se você não consegue nem se levantar para ir ao banheiro, por que é que você vai ter interesse em fazer alguma outra atividade que você gostava? Entendeu? Se você não consegue se concentrar direito em alguma coisa, você acaba também perdendo o interesse de fazer as coisas. Então, são dimensões que são distintas, mas que estão envolvidas relacionadas totalmente. Elas são um todo, na verdade. E aqui são os sintomas, certo, da fadiga. Eu vou até aqui ampliar um pouquinho para vocês verem. Né? A gente tem a perda de memória ou concentração, a gente tem dores de garganta. Quem é que vai dizer que dor de garganta é um sintoma de fadiga? Né? Mas é uma dor de garganta mais mesmo relacionada à exaustão, tá? Dores de cabeça, muito relacionada à fadiga cognitiva, né? Aumento dos nódulos linfáticos, porque a gente vai ter uma perda funcional e aí vai diminuir Desculpa, gente. Vai diminuir. Esqueci a palavra. Vai diminuir a imunidade desse paciente, e aí esse paciente vai acabar apresentando mais infecções e os nódulos linfáticos vão estar mais desenvolvidos, dores nas articulações, um sono que não é reparador, o paciente dorme muito e acorda ainda muito cansado, né? Dores musculares, então, assim, aquela sensação de fraqueza mesmo, uma sensação generalizada de fraqueza. E aqui são causas da fadiga. Eu gosto de falar causas entre aspas, por quê? Porque aqui são causas que a gente, como profissional, a gente pode definir. Mas elas não são causas assim, se o paciente está com anemia, ele vai ter fadiga. Não necessariamente. Tem que ser um conjunto de coisas, né? Então, aqui são algumas causas de fadiga, né? Anemia, infecção, febre, né? A gente, quando está com febre, a gente fica realmente mais fadigado, a gente quer estar descansando muito mais. Desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos, caquexia, né? Que é a perda de peso muito grande, depressão, ansiedade, distúrbios do sono, distúrbios hormonais, né? O próprio tratamento da doença e o uso de opioides. Então, tudo isso aqui, nós, como profissionais da área da saúde, a gente consegue tratar, né? Mas como a gente vai saber que o paciente está precisando tratar dessas coisas se a gente não está investigando a fadiga? O paciente está com aquela sensação de fadiga, e às vezes é uma anemia, que é super fácil de tratar. O paciente está com aquela sensação de fadiga e está apresentando uma depressão.
paciente está com aquela sensação de fadiga e são distúrbios hormonais que estão se desenvolvendo por causa de todos os tratamentos que ele está fazendo, né? O próprio uso de opioides, né, que ele usa para controlar a dor, pode causar fadiga nesse paciente. Como é que a gente vai conseguir melhorar essa sensação de fadiga, já que a gente não pode tirar nem o uso de opioides, nem o tratamento, né? Tudo isso são coisas que a gente tem que realmente estar avaliando. Porque se a gente quer garantir qualidade de vida para esse paciente, a gente tem que garantir que ele não está com essa sensação de fadiga. Aí a gente vem para a avaliação da fadiga. Qual é o problema da avaliação da fadiga? A fadiga nos cuidados paliativos, ela é uma sensação subjetiva. Ou seja, o paciente vai dizer o que está sentindo. E é muito subjetivo, não tem aquela coisa objetiva. Ah, perda de força muscular grau 3, né? Que a gente vê na fisioterapia quando a gente vai avaliar força muscular. Não é isso. A gente não vai fazer um teste físico que vai identificar a fadiga desse paciente. A gente tem que ver o que o paciente está sentindo. Ele vai relatar o que a gente está sentindo. Certo? Então, ela é diagnosticada através de relatos do paciente ou de seus cuidadores, né? Com sintomas, né? Que eles vêm apresentando, né? Nas dimensões, tanto física, quanto emocional, como cognitiva, né? E a avaliação é feita através de questionários. Nós temos aqui 4 questionários que são feitos na parte da pediatria. Esse Child Fatigue Scale, que ele é feito principalmente em pacientes oncológicos. Aí a gente tem o Parent Fatigue Scale, que é feito para os parentes e cuidadores, tá? Porque quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente não pode só focar no paciente, a gente tem que ver a família também. E às vezes o familiar também está apresentando sintoma e a gente não está prestando atenção nisso. Nós temos o PED Scale, né, que é de qualidade de vida, e nós temos o PEDS Fast F, que é mais focado mesmo em fadiga. Qual a nossa dificuldade, principalmente para nós que trabalhamos com crianças crônicas? O paciente tem que dizer o que está sentindo. Como é que os nossos pacientes vão dizer o que estão sentindo? Né? A gente não tem uma comunicação efetiva entre nós, profissionais, e os nossos pacientes. A gente tem uma comunicação com o familiar, mas às vezes até o familiar não sabe relatar essa sensação de fadiga do paciente. E aí a gente tem muita dificuldade. Como a gente não consegue avaliar, a gente tem dificuldade de identificar e de definir tratamento, né? Às vezes eu sempre falo, quando a mãe falar que o paciente está apresentando alguma coisa diferente, vá atrás. Porque a mãe, ela realmente passa 24 horas no leito e ela vê quando tem alguma coisa diferente. É um paciente que está dormindo mais do que o normal. É um paciente que está mais choroso, está mais irritado. Pode ir pesquisar. Esse choro, essa irritação, pode ser o quê? Pode ser uma sensação de fadiga que ele não está conseguindo dizer para a gente. Tá? Aí aqui, para ilustrar, esse aqui é o do paciente oncológico, certo? Esse quadrozinho aqui. Aqui, o paciente vai olhar essas figuras e vai dizer qual a figura que mais se identifica com ele. E é a partir deste anagrama aqui que a gente vai identificar a fadiga no paciente. Vê como é muito subjetivo, né? Não é uma coisa que tenha um quantitativo, não tem números. É a sensação do paciente. Eu acho que hoje eu estou me sentindo assim, aí vai lá e marca. É muito subjetiva a avaliação da fadiga. Aí nós temos o tratamento. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem melhor, certo? Nós temos tratamento, medidas para tratamento sintomático, que aí a gente vai ter as medidas farmacológicas, né? Que são o quê? Corticoides, agentes hormonais, psicoestimuladores e agentes investigacionais, né? A gente vai investigar se tem uma infecção, a gente vai investigar a febre, a gente vai investigar a anemia, distúrbios hidroeletrolíticos, e a gente vai fazer esse tratamento dessa parte, dessas coisas. Então, do que é que a gente pode fazer em relação à farmacologia? É isso. É fazer exame de sangue para ver como é que está toda a parte hidroeletrolítica desse paciente e tentar ajustar da melhor maneira. E aí tem também o tratamento não farmacológico, que é o quê? Atividade física, querendo ou não, quando a gente está com fadiga, a atividade física ela é extremamente importante,
E a educação, aconselhamento, né, a parte da psicoterapia, né, psicologia, psicossocial, né, tudo isso a gente também pode trabalhar na parte não farmacológica. E os tratamentos mais específicos, né, manejo da dor, higiene do sono, às vezes a gente tem um paciente que não está conseguindo dormir direito, a gente vai lá, às vezes dá um remedinho para ele dormir, só para ele conseguir controlar aquele sono que está irregular, né, correção da anemia, anormalidades endócrinas, tratamento de sepsis, né, que infecção ela pode causar muita fadiga, hidratação, que é extremamente importante, principalmente para os nossos bebês aí, que eles não conseguem falar. Geralmente, os nossos bebês, eles vêm da UTI com débito muito baixo de água, né, hídrico, e aí a gente tem que lembrar que eles não estão tomando água direito. Se não for um paciente cardiopata, gente, eles precisam de água, lembrem disso, por favor, tá? E manejo de distúrbios do humor. Às vezes a irritabilidade, por que que ele está irritado? Ah, é porque ele está usando muito celular? Vamos diminuir o celular. Imagina, usar celular pode causar fadiga? Pode. Você está direto ali com aquele estímulo mental o tempo todo. Aquilo ali causa um distúrbio mental, aí vai começar a causar uma fadiga cognitiva. Aí é um paciente que vai estar irritado por tudo, que vai chorar com muita frequência, né? São coisas tão simples que a gente às vezes não percebe. Ah, os nossos pacientes, eles são pacientes crônicos que ficam muito tempo deitado ali no leito. Uma mudança de decúbito é importante para esses pacientes. A gente vê muita diferença no paciente que está ali muito tempo deitado, né, que vem principalmente das UTIs, que não tem tanto fisioterapia, e quando a gente começa a fazer atividade física com eles, eles começam a ter mais ânimo, mais disposição, eles começam a interagir melhor com a gente, né, e isso é sintoma de fadiga que eles estavam, do tempo que eles passaram na UTI, depois que eles saem daquele tempo na UTI, que é muito estímulo doloroso, muito estímulo auditivo, muito estímulo. Às vezes, até diminuir estímulo é importante para diminuir a fadiga, tá? E é visível, a gente vê como o paciente muda, como ele melhora, tá? E aí nós temos os tratamentos não farmacológicos, que são tratamentos, assim, realmente, que às vezes a gente não considera muito, mas que tem muito resultado, tá? Fisioterapia e atividade física. Como eu falei em relação, lá no início eu falei da síndrome do imobilismo, que é uma síndrome que acomete pacientes que passam muito tempo acamados, a gente trata a síndrome do imobilismo movimentando. Então, a gente vai tratar a fadiga movimentando. Mas só que a gente tem que fazer de acordo com o quadro clínico do paciente. O paciente acabou de sair da UTI, ele tem atrofia muscular, ele está com baixo peso. Então, a gente tem que fazer uma atividade física adequada para aquele momento do paciente. É um paciente que está sentindo muita dor? Ah, não vou mexer porque ele está sentindo dor. Não, tem que mexer. Só que mexe com mais calma, com mais suavidade, com menos carga de peso, carga física, né? Então, a gente vai fazendo uma coisa mais suave, aí esse paciente vai melhorando, a gente vai desenvolvendo mais. Fadiga, a gente trata com exercício físico. Só que, de acordo com o quadro clínico do paciente, a gente não vai pegar uma paciente que tem um débito cardíaco baixo e fazer uma atividade de alto esforço, porque ela não vai aguentar, então ela vai desenvolver uma fadiga porque a gente fez errado. Mas que sim, a fisioterapia e a atividade física, elas são importantes, tanto para a parte física, né, para a dimensão física, como para a dimensão afetiva e cognitiva. Uma pessoa que ela faz atividade física, ela tem uma concentração maior, ela tem uma disposição maior, ela tem interesses melhores, né? Ela consegue se interessar mais a fazer as coisas. E aí, eu gosto de pontuar, não é só para os pacientes. Imagina uma mãe que está internada com um paciente há mais de 3 meses, sem realizar nenhuma atividade física. Qual é o Qual é a motivação que essa mãe tem? Ela vai, se levanta, faz tudo que tem que fazer com o filho dela, volta para a cama e vai dormir. Aí passa o dia inteiro dormindo e a gente ainda fica questionando essa mãe, né? A gente ainda fica brigando com ela porque ela está dormindo o tempo todo. Mas ela está ali apresentando fadiga afetiva, fadiga cognitiva. Então a gente também tem que olhar para o cuidador, né? E aí, para essas mães que passam muito tempo
dentro da unidade hospitalar. Não seria interessante a gente entrar com um projeto de atividade física para essas mães? E aí tem essas outras aqui, esses outros tratamentos. Arte, terapia e trabalhos manuais, né? Eu me lembro muito bem quando foi agora a festa de carnaval, elas se empolgaram muito fazendo decoração pro corredor, porque foi uma motivação a mais. Então, a gente consegue tratar a fadiga emocional e cognitiva fazendo arte manual, arte terapia, um livrinho para pintar, né? Psicoterapia, obviamente, e terapias em grupo. É importante a terapia em grupo, juntar todas as mães, botar elas para conversar. A gente teve também no início do ano esse trabalho, né, da psicologia com essas mães, e foi tão bom para elas. Primeiro que elas se uniram muito mais, elas passaram a entender muito mais o problema uma das outras, e elas conseguiam colocar todas as expectativas e o sofrimento delas para fora, né? Óbvio que a gente também tem que ver os pacientes, mas a gente não consegue, com os nossos pacientes, fazer essas terapias em grupo. Mas se a gente já conseguir que as nossas mães elas tenham menos fadiga emocional, fazendo esse tratamento, e elas chegando para os filhos delas e conseguindo passar mais calma, mais tranquilidade, os filhos começam a sentir também. Porque as crianças, elas sentem o que os pais sentem. Então, se a gente tem uma mãe muito estressada, uma mãe muito cansada, uma mãe que não está prestando atenção no filho, às vezes é fadiga emocional, né? Musicoterapia. Sabe quando tem uma mãe que pega, bota um radinho para botar música na hora do banho? Isso é musicoterapia. Ela está ali desestressando, ela está desopilando, ela está mexendo um pouco. E é bom para a criança também, viu, a musicoterapia. Dá alegria, né? Então, é importante também, às vezes a gente acha ruim que as mães colocam música nas enfermarias, mas deixem colocar, isso é bom para elas e é bom para as crianças, tá? Um dia desse, teve uma mãe que colocou uma música de forró e teve um dos pacientes da gente que eles têm o cognitivo preservado, que começou assim a se mexer dentro do leito, sabe, começando a dançar, isso é bom para ele também. Mudar o ambiente, lembrem que essas crianças, elas estão deitadas no leito, não conseguem se mexer, passam um dia praticamente todo olhando para o teto ou olhando para um celular com desenho, e essas mudanças de ambiente, às vezes uma música diferente, né, desligar aquele desenho animado que ele está assistindo e botar uma música totalmente diferente, é importante. E tem ainda a acupuntura. Eu sei que não é uma realidade para a gente, como profissional hospitalar do público, né, do SUS, mas a acupuntura também é muito boa para a parte muscular. Ela relaxa a musculatura e ela também é muito importante para a parte cognitiva, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que realmente começar a abrir, né, essa nossa cabeça para a questão dos tratamentos só farmacológicos e também pensar em outros tipos de tratamento que são importantes para os nossos pacientes, como também para os familiares desses pacientes. E ainda tenho que pontuar, para nós, como profissionais da área da saúde em cuidados paliativos. Porque a gente costuma se excluir dessa questão da fadiga, mas a gente não deveria, porque a gente trabalha com isso todo dia. Né? A gente convive com esses pacientes todo dia, a gente cria vínculo com esses pacientes. Então, quando o paciente, às vezes, começa a piorar, a gente começa também a sentir. Né? A gente, às vezes, não está preparado para um cuidado de fim de vida de um paciente. Né? A gente não está preparado para o momento, para a hora da morte de um paciente, porque a gente cria vínculo. E eu acho que a gente também tem que começar a trabalhar nós como profissionais, não apenas os pacientes ou os cuidadores familiares, mas nós como cuidadores profissionais também. Então, a gente tem que investir também em autoavaliar, ver se a gente, como profissional, também não está entrando no automático e fazendo as coisas no automático, porque a gente está fadigado desse movimento, dessa situação, entendeu? Às vezes a gente esquece desse ponto. E, para finalizar, eu gosto muito de trazer essa frase, que é questão da qualidade de vida mesmo, né? Acrescentar anos à vida do paciente pode prolongar a sobrevida, porém, o benefício é questionável, visto que a importância reside em acrescentar mais vida aos anos. Do que adianta a gente estar mantendo esse paciente vivo se esse paciente não tem qualidade de vida? Nós, como profissionais paliativistas, a gente tem que pensar ao contrário, a gente tem que dar qualidade de vida.
mesmo que esse paciente tenha pouco tempo, mas que esse tempo que ele ainda tenha seja o melhor que ele possa ter, certo? E aí é importante a gente estar avaliando todas essas vertentes e parar de esquecer a questão da fadiga e de outras coisas, tá? Gente, muito obrigada por terem assistido essa apresentação. Espero que tenha trazido um pouquinho de conscientização, né? A gente começar realmente a pensar um pouco na parte da fadiga, a pensar nos nossos pacientes, o que é que nós podemos fazer por eles, e parar de pensar muito nessa questão de avaliação clínica puramente e ver o total, ver o paciente no modo total, porque se nós, como paliativistas, não conseguirmos identificar uma situação que está trazendo desconforto para a vida desse paciente, a gente está falhando. Então, a gente tem que realmente prestar atenção no modo geral, ver o que é que esse paciente está sentindo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Jordane. Eu, no início da apresentação, estava com alguns comentários, estou meio perdida agora, não sei o que eu vou. Tira só teu compartilhamento, isso. O que eu vou te dizer desta apresentação maravilhosa, minha querida? Eu acho que quando a gente combinou essa aula, eu tinha um paciente muito específico em mente, assim, que me marcou muito nessa capacidade de avaliar como a fadiga física e cognitiva e afetiva foi imobilizando ele. E isso trouxe uma capacidade de avaliar os outros, assim, uma dúvida, né, na capacidade de avaliar os outros muito grande, especialmente os não verbais, como você colocou, né. E na unidade de cuidados prolongados, a gente acaba tendo esse contato muito intensivo, né, de toda a equipe, que permitiria a gente identificar, mas se eu não tenho um treinamento, como você muito bem colocou, eu não vou suspeitar, né? E eu acho que esse teu final, onde você trouxe isso do cuidador, eu acho que você foi, assim, cirúrgica, Jordane, porque a gente vive isso na nossa vida pessoal. Quantas vezes a gente não viveu a fadiga durante a Covid, né? De estar. Então, e era uma coisa puramente profissional, né? E aí você trouxe uma coisa assim que às vezes a gente está no automático. Eu poderia ser um caso clínico da aula de hoje. E aí, né, Ju? E aí, às vezes, a gente está no automático ali, ou está focado no paciente, colocando ele no centro do cuidado e esquecendo essas pessoas que estão ao redor, e não vislumbra que é fadiga. Esse desligar é questões de humor, logo na sequência dessa fadiga, e aí, se eu não identifico isso de forma precoce, se eu não faço intervenções, o que vai acontecer, gente? A gente sabe o que vai acontecer, né? A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter conflitos, a gente vai ter problemas de saúde, não só do cuidador, mas aí, consequentemente, do meu paciente, isso vai repercutir na nosso vínculo de confiança com essas pessoas. Como que eu atuo como paliativista? Como você colocou, e aí fechou com chave de ouro, que é por isso que eu estou aqui ruminando ainda, que aí a gente falha, né, Jordânia? A gente falha como equipe. Isso é impossível ser feito por uma pessoa. Não dá para ser feito pela fisioterapeuta, pelo médico, pelo enfermeiro. Isso tem que ser feito por todos nós. Vai ter dia que eu não vou estar bem, a Juliana que está de paciente. Então, assim, tem que ser a equipe, né? Tem que ser aqueles dias que todo mundo tem que estar alinhado. Vai ter dias que o fisioterapeuta, durante o atendimento, vai identificar coisas que a enfermeira ainda não viu, e depois a enfermeira vai ver, depois a técnica de enfermagem vai ver, porque está muito próximo também. E como a gente precisa entender essa base do cuidado paliativo, né? Que é a comunicação, é a escuta atenta, né? É a empatia. Porque senão, de cada dia eu estou falando do remédio, né? Se eu não conseguir nem ouvir meu paciente, né? Se eu não conseguir nem entender. Aí de que adianta eu ficar, é para entubar, é para reanimar, Não, eu não consegui identificar nem que ele tá com uma tristeza, porque na verdade ele teve perda muscular, e aí ele desinteressou porque ele tá fraco, e não tem nada a ver
com outras questões da doença, pode ser efeito adverso do tratamento. Não, é um negócio assim, como a gente tem que ter cautela, e o raciocínio ele é complexo, mas ele é muito bom quando a gente consegue organizar e a gente tem uma capacidade de cuidar muito bem desse perfil de paciente, né? E como o cuidado paliativo não é abandonar, né? Não é uma prescrição do não, né, Jordane? Cada vez mais que a gente mais estuda, a gente mais percebe como é o contrário, né? Exatamente. É o contrário. Excelente, muito obrigada pela sua aula, foi fantástico. Você é maravilhosa. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa, gente? Além da pobre da Ju, que vai ser um caso clínico. Fala aí, Ivozinho. Oi, gente, bom dia. Parabéns, Jordane, pela aula. Eu só queria saber se vocês têm algum estudo, alguma intervenção que se possa fazer em cuidador com fadiga. Não, na verdade, eu não encontrei nenhum estudo falando sobre o cuidador, né? Apesar de que existem, nos estudos que eu vi, eles citavam os cuidadores, mas não existe um estudo específico só para o cuidador. Eu acho que é até um ponto para a gente pensar e fazer também com os nossos, né? Mais uma coisa para a lista, Jordan. E Ivo, a gente os cuidadores hospitalizados, viu? Os cuidadores domiciliares também. Não, e internados, né? Porque o cuidador no domicílio é sobrecarregado, mas a dinâmica do domicílio é diferente da dinâmica hospitalar. Então, a nossa fadiga aqui, ela pode, talvez eu esteja errada, porque, na verdade, a pergunta de pesquisa, ela pode trazer um resultado completamente diferente do que a gente acha, né? Mas eu acho que a fadiga no ambiente hospitalar do cuidador vai ser diferente da fadiga no ambiente domiciliar. A gente teria que ter a ferramenta de adulto, de fadiga, de qualidade de vida, e aplicar aqui. O que eu tenho discutido é da especialização da Rebeca. A Rebeca não está aqui, que é a nutricionista, que tem a ver com a avaliação nutricional do cuidador. Eu falei isso para ela, cara, tá aí um negócio que eu acho que ia ser incrível se você fizesse, porque não tem. A gente já não tem do crônico, né? Eu sei que a gente não tem, mas a gente não tem do cuidador. Se do crônico, assim, a gente meio que ainda tem da atrofia muscular espinhal, a gente ainda fala de uma escala de ganho de peso da criança com paralisia cerebral, a gente ainda tem alguma, pelo menos alguém em algum lugar está incomodado. O cuidador, a impressão que dá é que ninguém, né? E quando como as unidades de cuidado de transição elas estão aumentando, né? A gente é impossível. Se você for paliativista, é impossível você fechar os olhos, né? Então, assim, elas estão gritando, né? As famílias que cuidam, elas estão gritando, né? Para ter atenção, né? Fala aí, Ju. Eu ia falar sobre isso, sobre o cuidador, né? Tanto dessa visão da fadiga deles, principalmente delas, né? Que na maioria das vezes são acompanhantes mulheres que estão com esses pacientes por muito tempo internados. E também da parte de que quando elas estão bem, o paciente ele ganha uma certa estabilidade clínica também. Então, como o cuidador estar bem também está atrelado ao paciente ficar bem e tratar a fadiga de um, tratar a fadiga do outro, de forma até direta, eu não digo nem diretamente, para mim é um tratamento direto, né? Então, eu cuidar da mãe do fulano é o mesmo que eu estar cuidando do fulano, né? A importância da gente ter esse olhar também, né? E corroborar com o que já foi dito, que não dá para fazer. Não, abrir minha câmera. Que não dá para fazer nada só, né? Ainda mais quando se trata disso. É um trabalho puramente em equipe e é um elo muito frágil que quando uma pessoa da equipe se desestabiliza, é o suficiente para desestabilizar tudo que foi construído. Às vezes não totalmente, né? Mas, enfim, dando um exemplo, numa intercorrência do paciente, se tem uma pessoa da equipe que se desestabiliza, que não demonstra segurança, que, enfim, aquilo ali é o suficiente para aquele paciente, para aquele acompanhante regredir também no que já foi construído, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande, não só no nosso cuidar, mas no cuidado, não só no cuidar do outro, né? Mas também no cuidar de nós.
A gente se inclui aí também, né, como acompanhantes e cuidadores. E, enfim, obrigada, Jordane. Você causou desconforto, tirou da zona de conforto. Trouxe muito incômodo, mas é isso mesmo, acho que era o objetivo. Fadiga, causou. Porra, Eu Jordane. queria, Meu povo, eu queria. Sinara, eu queria Atingiu meu agradecer objetivo. também. Deixa eu Sinara, eu queria agradecer por ter enviado o link. diz de onde você Ah. é, Anitta, que o pessoal não te conhece. Eu sou de Palmas, no Tocantins. Jordana, muito obrigada. Parabéns. Eu entrei já na metade da aula, consegui, tô de plantão, e foi assim, consegui entrar rapidinho aqui na metade da aula. Muito obrigada. E é muito interessante mesmo quando a gente leva para esse lado. Esses dias mesmo, anteontem, estava de plantão na UTI, e uma mãe bem estressada, porque ela já está com o filho dela desde quando ele nasceu na UTI na Natal de Araguaína e foi transferido para cá, e ela já está com a gente já tem 1 mês e meio, e ela estava bem angustiada, e você percebe fadiga mesmo. Só que quando a gente engloba mesmo a questão de dor total, e eu fiz uma abordagem com ela um pouco diferente, mas em relação à parte espiritual, pegando isso, conversando, primeiro fui saber, né, a que ela acreditava, deixei ela falar um pouco, e depois naquilo eu fui puxando tudo, e depois ela... No final, ela deu um sorriso e até o olhar dela era diferente do início, quando ela começou a conversa, para depois. Então, assim, é muito interessante e muito humano da nossa parte também ter essa percepção em relação à fadiga do outro e tentar trazer conforto, né? Porque a maioria das vezes, eu até perguntei para ela, você não tem quem posso trocar? Ela falou assim, doutora, eu até tenho, mas eu não quero. Eu quero ficar com meu filho aqui o tempo todo. Então, assim, elas que se dispõem a ficar e não trocar, acaba se fadigando mais rápido, e é onde a gente tem que abordar mesmo essa questão, assim, de dor total também, não só no paciente, na própria família, né, na própria mãe mesmo, para tentar trazer ela para perto, para ela sentir segurança também, para até conseguir deixar que outra pessoa cuide do filho enquanto ela esteja longe, né? Mas parabéns pela exposição, viu? Obrigada. Tá vendo, Jordane? Estamos chegando em outros estados, querida. Olha aí. Gente, eu queria, se vocês pudessem ligar a câmera, eu nunca tirei foto da gente. Vamos, Ju, bota teu menino no